Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre responsabilidade civil por erro médico. E para isso nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Vitor Taroco, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Dr. Vitor, eu tenho várias perguntas para fazer aqui, mas o telespectador tem preferência, né? Então vamos lá. A Aparecida do Matozinhos diz o seguinte: tem um irmão internado em estado vegetativo em Barbacena. Nunca foi contribuinte. Ele pode ser assistido da mesma forma? Bom, nós temos a previsibilidade na Constituição Federal que todo cidadão fará jus à saúde, educação, segurança e tudo mais. Com base nesse entendimento constitucional, eu entendo que ele deva fazer jus ao atendimento, sim. Agora, dizer que isso aí deve ficar por conta do governo já é um outro assunto. Então, eu não sei se o hospital terá ou não o direito de cobrar de vocês, ou da família, ou dele, em relação às despesas em que ele está tendo lá no hospital. Não sei se ele está pelo SUS, não sei se ele está em particular, mas o atendimento, entendo eu que ele deva ter, sim, em virtude da previsão constitucional. Trata-se de um serviço público, ele não pode ficar sem atendimento à saúde. O cidadão, sendo contribuinte ou não sendo contribuinte, ele chega num pronto-socorro, ele tem que ser atendido. Agora, o que isso vai gerar posteriormente vai depender de uma análise melhor do caso da senhora, para a gente poder falar se a senhora vai estar isenta, se ele vai estar isento de qualquer cobrança em relação do hospital. Não sei o que está sendo feito por ele, né? Mas entendo eu que ele deva ser assistido como qualquer outro cidadão. Doutor Vitor, o paciente que está tendo atendimento pelo SUS e daquele atendimento ocorre um erro médico, ele também tem direito a buscar uma reparação por esse erro? Eu entendo que sim, é claro, né? Estamos falando aí de responsabilidade do Estado, inclusive, que é objetiva. Nesse caso aí tem a diferença que você não precisa nem demonstrar a culpa, né? O caso do erro do médico aí. Se você for entrar, processar a União, né, ou o Estado, não sei, ou o município, depende do hospital que você vai se utilizar, eu entendo que sim, mesmo ele estando por parte do SUS. Não é porque ele está por conta do SUS que ele pode ficar largado ali, que o médico pode tratar ele de qualquer jeito. Pelo contrário, todos têm que ser tratados da mesma forma, sendo particular ou sendo no SUS. É isso que manda a lei. Uhum. Doutor Vitor, quando falamos de erro médico, essa responsabilidade, ela é somente contra médicos ou contra outros profissionais da área de saúde? Não, eu entendo que ela abrange qualquer profissional da área de saúde, né? O exemplo que nós demos aqui no início, essa responsabilidade civil, ela atinge a qualquer profissional, né? Seja advogado, seja enfermeiro, seja dentista, seja fisioterapeuta, o que quer que seja. Às vezes você pode ter um fisioterapeuta que está te tratando e o tratamento dele pode te prejudicar muito mais do que te curar, né? Às vezes você pode ter um enfermeiro que está cuidando de você ali, né? Foi contratado um enfermeiro, aí no caso o cuidador de idoso, né? Não sei como é que você vai contratar essa pessoa aí, se vai ser como doméstico ou como cuidador de idoso aí que se equipara ao doméstico, ou como um enfermeiro, né? Se for como um enfermeiro ganhando salário do sindicato e tudo mais, entendo eu que ele possa ser responsabilizado pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia em relação aos atos dele, não há dúvida. É uma questão. Dar o medicamento, não dá. No horário correto, tem que limpar na hora correta, né? Não cuida de escaras que são normais em pessoas que ficam deitadas o dia inteiro, né? Que as coisas vão se agravando. Entendo eu que ele possa ser responsabilizado, sim. É um dever, é uma função que ele está exercendo ali e está sendo pago para isso, né? Aí nós temos que ver se ele vai ser o seu empregado ou se você vai contratá-lo de forma diferenciada. Se ele for o seu empregado, aí você não vai poder responsabilizá-lo, né? Ele vai estar sob sua gestão. Aí você pode mandá-lo embora e contratar outro. Agora, se você contrata um profissional de enfermagem para cuidar daquela pessoa, eu entendo como sendo diferente. Uhum. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do telespectador, que não quis se identificar. Ele conta o seguinte: o meu marido, ela, né? O meu marido usava uma prótese, foi a BH se tratar. Ele sofreu uma rejeição da prótese e o hospital onde ele fez o procedimento fechou e não o indenizou. Ele procurou o médico com quem fez tratamento em São João del Rei, mas o mesmo disse que não fazia parte do corpo clínico.
Meu marido faleceu há 2 meses de infecção generalizada. Isso pode ser considerada falta de negligência médica? É um caso bastante complicado, né? Porque a gente não tem ideia aí de quem indicou esse hospital lá, quem participou de tudo que aconteceu, por que ocorreu essa rejeição. Uma das coisas principais aí que a gente tem que analisar na responsabilidade do médico é o direito à informação do paciente. O paciente, antes de iniciar um tratamento, ele tem que ser informado de tudo que ele está sujeito a passar, para ver, inclusive, se ele vai querer se submeter àquele tipo de tratamento. Então, por obrigação das normas médicas, né, do Código de Ética Médico, por obrigação do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser esclarecido e informado dos riscos e consequências do seu tratamento. E isso é bom não só para o paciente, é bom também para o médico, porque ele, de certa forma, ele se resguarda, né? Porque o médico não tem, infelizmente, ainda a capacidade de prever se o tratamento que ele vai te indicar irá curá-lo ou não, ou se você sofrerá algum tipo de rejeição em virtude do tratamento que ele indicou. Então isso é imprevisível, não tem como você atribuir isso ao médico, né? Botou um silicone e houve uma rejeição. É possível de acontecer, não são todas as pessoas que têm um organismo que aceitam isso. Existem medicamentos para controlar esse tipo de rejeição, mas às vezes não dá certo. Você não pode atribuir um fato desse como responsabilidade de um médico. Às vezes ele fez o serviço dele de forma brilhante, mas o seu organismo não aceitou aquilo. Então não é uma culpa do médico, né? Mas nesse caso da prótese aí, eu acho que a gente precisava ter mais elementos aí para falar se pode caracterizar ou não. O problema é o seguinte, o hospital está fechado, né? Então tem que ver qual é o médico. Com certeza, o médico que fez a cirurgia não fechou. Ele deve estar com um escritóriozinho aberto consultório aberto em Belo Horizonte, tudo bonitinho e tudo mais. Eu entendo que você possa buscar esse tipo de reparação com ele, né? Mas aí a gente tem que ter ideia melhor do seu caso, de como foi feito. Vai ser difícil provar essa rejeição, uma vez que seu marido já faleceu. Como é que a gente vai comprovar esse tipo de questão aí? Então, acho que a gente precisava ter mais elementos aí, mas acho a situação um pouco difícil. Só para esclarecer para ela que uma coisa é a responsabilidade do hospital, outra coisa é a responsabilidade do médico. Elas são independentes, claro, são independentes. Você pode ter um hospital extremamente bem equipado e um médico que erre lá dentro e tudo mais. Você vai querer responsabilizar o hospital. Pode até ser que haja uma responsabilidade subsidiária, alguma coisa nesse sentido aí, mas mesmo assim eu acho um tanto quanto difícil, que quando mesmo você vai no hospital aí, você tem a indicação de um médico já, algo nesse sentido. Agora, o hospital, ele pode ser responsabilizado quando ele não oferece as condições devidas para o tratamento. Aí você tem não só o erro médico, né, mas você tem também aí a responsabilidade do hospital. Mas eu defendo a tese, doutor, de que os hospitais, os nosocomes, eles têm responsabilidade objetiva, porque assume o risco ao colocar em seu quadro clínico profissionais. Sim. A partir do momento que você abre a porta, né, para um profissional entrar e atender dentro daquela casa, às vezes você não vai diretamente no profissional, você vai diretamente na casa de saúde para poder ser atendido, né? Então existe aí uma questão, entendo eu, que subsidiária, mas... Não, né? Para mim é um objetivo. O doutor Rafael está aqui mandando um abraço para você. Um abraço para você, Rafa. Tudo de bom aí. Bom, eu queria fazer mais perguntas, mas o tempo esgotou, infelizmente. Sempre vou o programa quando tem você, né, Vitor? Uma pena. Eu falo muito. Bom, então aproveita aqui o restante do tempo para você mandar um abraço aí para os seus familiares. Mandar um abraço para os meus pais, para os meus filhos, para minha esposa, para todo mundo da família, né? É sempre um prazer estar aqui, espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas aí, estou às ordens para o que precisar e mandar um abraço para todo mundo aí. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10 da noite. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro, né, com o nosso querido doutor Rafael, no mesmo horário, às 19h30. Muito obrigada pela sua audiência e boa noite.